Well, my idea is to consider someone who works in a university as a researcher. You can teach and research, and this is the same thing for me. And what I try to show is deeper problems. We have already spoken about so many problems, but I have even worse things to bring. And this is the difficulty to also think about an ethos that is not only an epistemic ethos, but a moral ethos. And I tried to show how different is our idea of what is a good researcher when we when we ask what is a good researcher. And I consider three ways of seeing this problem. And the first one is the classical idea that the one who is a good researcher is the one who seeks for truth. And I tried to show how this idea of this epistemic ethos became a moral ethos. And when we think, for instance, in Jacques Monod, the French biologist, the way he shows that when we try to reach objectivity, we are doing the best we can do, and all the other moral things come from this. They naturally go from this search. So this idea, it is an idea that is really in the mind of a lot of researchers. I remember, for instance, Sidney Brenner, when he was asking, well, we are trying to get the truth. What else do you want? This is enough. But then I start to understand, as science is changing the way it is fabricated, and I understand that for a lot of people, a good researcher is the one who tries to get a good connection with the outside, and the one who can attract money, attract interest. And that is a very difficult problem, because at sometimes I think that the ethics, the ethos of research is something that becomes rather similar with the ethics of business. And I try to understand this change. What is a good researcher? The one who can bring respect for my university, money, a lot of interviews, a lot of public image. And finally, I ask if a good research is not the one who can have, that can put in his work somehow the Baconian ideal to research in a climb of thought that is to try to connect truth and mercy. And this kind of research, it is something that nowadays we speak a lot, because we are seeing society asking the researcher to accommodate the regulations, the ethical commitments that society tries to impose. But then I think this movement, it is something that is not completely interiorized. I don't know the word. It is not something that the research can profound see and consider important in his work, because the idea he has is that truth is enough. And so I think that there is also a moment, and that
today, and I think biosciences, bioengineering, all those kind of research need a researcher that can at some point ask himself what he's doing there and what is giving society. And for me, this is a problem, because this is a way of thinking about integrity that is not only an epistemic integrity, but it is an ethical integrity. And this is a great problem, because I think that young people that comes into the university finds an ambience, finds a kind of living that it is difficult to understand. And so, and I even think that even the young one, when they come to the university, they have already a lot of problems with integrity. So I think that one of the problems we have is that we need to consider these questions of moral and epistemic integrity even with younger people. And this is the idea. I have this, but I would prefer to speak in Portuguese now, because this was a general idea, but I have some arguments to these so difficult questions. A questão que coloco é qual é o bem intrínseco desta atividade de investigador-docente? E como pô-la em prática também, algumas ideias. Porque a questão que eu coloco então é esta: o que é que nós estamos a pensar quando hoje dizemos de alguém que é um bom profissional como investigador-docente? E a minha ideia é lembrar-me de Francis Bacon, não é? Quando ele achava que os trabalhadores da Casa de Salomão tinham como objetivo do seu trabalho essencialmente esse ideal do truth in mercy, e que era vivido e praticado lá dentro sem necessidade de ninguém vir de fora dizer o que é trabalhar bem. Por uma série de peripécias, isto mudou muito, e a própria mudança da designação do que é um investigador mostra como este ideal regulador baconiano foi sendo esquecido, revisto, associado a diferentes valorizações e declinado de modos muito diversos. Por exemplo, o investigador que hoje vemos é diferente do physical doctor, philosophical doctor, no estilo de Newton. É diferente, por exemplo, já no século XIX, do man of science, do género Thomas Huxley. É diferente mesmo do scientist, tal como a palavra foi proposta por Whewell para expressar um investigador que trabalhava já em academias, sem ter a necessidade de se preocupar com aquilo que o público cá fora lhe pedia ou achava. E depois temos aquela fase especial do cientista-filósofo, naquele mudar do século XIX para o século XX, cientistas com uma formação cultural muito abrangente, até chegarmos hoje ao especialista, ao perito. Sobretudo, por exemplo, como eu vejo nas biociências, que é o que eu tento perceber melhor. E até chegarmos ao cientista empresário, e tudo isto, estas diferentes designações, vão mostrando como a ideia que nós associamos do que é ser um bom investigador foi mudando. Ora, eu vou então ver as 3 perguntas que eu coloquei para tentar perceber esta questão, e que vou colocar para lá de aspectos que já foram tão profundamente focados, puramente académicos, como as questões curriculares, das publicações, as citações, os prémios, os cargos, ou até mesmo questões docentes, a relação com os alunos e tudo isso. Então, a primeira maneira de ver, quando dizemos de alguém que é um bom investigador, estamos a pensar num sentido mais clássico em alguém que coloca o seu esforço na busca de um saber objetivo e fiável, não enviesado, quer dizer, alguém que, nessa palavra forte, busca a verdade. E esta é então uma questão que também remete à ideia de integridade, alguém que é honesto, confiável na forma como exerce a profissão. O outro sentido era estarmos a pensar num sentido mais propiciado pelo modo pós-académico de produzir conhecimento, e que seja já aquele investigador, o que é bom é que ele consegue alargar o ciclo da sua credibilidade e por aí rentabilizar o conhecimento que produz, atrair financiamento, criar patentes, spin-offs, startups, cotação na bolsa e por aí fora. Ou o terceiro sentido, um investigador atento às implicações sociais, ecoéticas, bioéticas do que está a fabricar e capaz de mobilizar a sociedade num sentido, na forma como comunica,
atrair os jovens, na forma como também alerta para benefícios, mas também riscos. Alguém com preocupações práticas para lá de epistémicas. Alguém que está na profissão para o bem da humanidade, como diz na Carta Europeia do Investigador, de 2005. Ora, vou ver o primeiro sentido rapidamente. A paixão pela objetividade, por saber o que as coisas são, com sacrifícios e riscos, não é? Assumiu em investigadores como Einstein uma dimensão quase religiosa, na busca, como ele dizia, de um paraíso, e como Lauren Dasson tratou também, a busca de um paraíso para lá de si próprio, para lá do seu self. Os que eram como ele, que apostaram neste sacrifício, Galileu, Kepler, Planck, Bohr, permitiram que Einstein falasse da ciência como um templo. O hábito da verdade era para os físicos da passagem do 19 para o 20, uma das formas que revestia o que pode ser uma posição de integridade na ciência. Exigia diálogo aberto com os pares, com a comunidade epistémica, uma solidariedade entre os trabalhadores da prova. Se para o scientist já a dispensa de uma atenção à sociedade e a concentração só no conhecimento resumiam a ideia do que era trabalhar bem, mais à frente, quando nós olhamos para a comunidade dos físicos do tempo de Einstein e para as universidades de inspiração humboldtiana, encontramos uma grande diferença na maneira como legitimavam o seu trabalho e concebiam a sua integridade. Ora, curiosamente hoje, quando nós falamos em integridade, é sempre num sentido negativo. É tal misconduct, é não fabricar, não fazer fraude, plágio e as outras práticas inaceitáveis. Mas no tempo de Bohr e de Einstein, isto implicava uma ideia positiva, um sentido literal da palavra. Quer dizer, a integridade era um conjunto, era uma maneira de ser inteiro, sem brechas entre o que era na sua vida privada e o que era no seu trabalho, entre ser cientista e ser um cidadão atento. E obrigava também a um esforço muito curioso, quer dizer, que era fazer da sua disciplina alguma coisa de coerente, quer dizer, Einstein preocupou-se imenso em projetar uma teoria unificada da física. E mais ainda, estes indivíduos preocupavam-se com algo muito curioso, que era a própria aproximação entre os diferentes domínios da ciência, as humanidades, por exemplo, e também entre as diferentes modalidades de tentar perceber o mundo, a arte, o saber não científico, enfim, a ética e a religião. E a física pode assim aparecer como um exemplo de postura moral, de probidade, e alguém falou destes físicos mesmo como uma aristocracia intelectual. E o que é curioso ver é que esta concepção do que é o bom investigador como probidade e integridade, a Universidade Humboldtiana favorecia ao proporcionar uma formação alargada, não é? Que permitia uma educação global a estes indivíduos, em que a filosofia, as humanidades e as artes davam a possibilidade de pensar a sua ciência e olhar para fora dela. Nesse tempo, a universidade perseguia um ideal de Bildung, não é? Para quem o desejasse, não era preciso ir fora da universidade procurá-lo. Nesse tempo a universidade não estava centrada como agora em inovação e empreendedorismo. Rapidamente, ali pelos meados do século XIX até meio do século XX, o esforço epistémico, isto é muito curioso, não é? Cobriu-se com uma coloração ética. As virtudes epistémicas, como por exemplo buscar a precisão, a consistência, foram vistas como virtudes éticas que nos aproximam do que é, da verdade. E por isso, quando Jacques Monod falou na ética do conhecimento, ele achava que isso era mais que suficiente para nos libertar de tudo que fosse mau, a violência, a mediocridade. E o investigador começou a sentir que isto de procurar a verdade dá-nos uma completude axiológica que não é preciso mais nada. O que mais é que a sociedade quer senão isto? E por isso, como ao mesmo tempo os estudos sociológicos da ciência estavam a mostrar que a objetividade não era propriamente alguma coisa que se aprendesse em cursos, mas que era alguma coisa que emergia como uma necessidade de estar dentro da ciência, que era uma regra do jogo, porque senão vou fora. No entanto, os investigadores, curiosamente, começaram por ver na objetividade e nesta procura a marca da qualidade moral daquilo que faziam, o ethos justificativo da ciência plenamente. Este modo reconfortante de pensar o que é bom cientista pareceu-me a mim que ficou como a filosofia espontânea do investigador e chegou aos nossos dias. E isto criou um duplo desajuste. O primeiro eu assisti, por exemplo, na minha faculdade, na minha universidade. Aí no início dos anos 90 começaram a dizer que nós precisávamos de olhar para a sociedade, começamos a abrir a investigação à procura social, industrial e empresarial. Mas a cabeça dos investigadores é ainda a do tempo da ciência académica, com a sua retórica idealizada, não é?
e em que aquilo que interessa não é uma dimensão de esforço epistémico e não propriamente prático, porque aquilo que as pessoas sentem é que tem pouco a ver com o que depois é feito com as aplicações do conhecimento. E nesta linha é que aparece, não é, toda a tentativa de mostrar a distância que existe entre ciência e tecnologia, conhecimento puro, aplicado, factos e valores éticos. Isto também provocou, ao tentarmos aproximarmos da investigação académica, da investigação industrial e empresarial, a permanência de um ethos idealizado, de uma crença no templo da ciência, em que o ethos da verdade é ele próprio, tudo cabe pedir a um investigador, é o ethos moral, explica também a dificuldade dos cientistas em perceberem sequer uma interpelação social do seu esforço no sentido ético. E isto é alguma coisa que eu notei, por exemplo, sei lá, até quando trabalhei em comissões de ética para a investigação. Quem é hoje um bom investigador desta maneira idealizada? Eu julgo que esta visão é precisa, ela permanece dentro e fora das universidades, porque há uma retórica da apresentação necessária. Contudo, eu pergunto até, e a professora Dasson falou em todo o projeto da fotografia do buraco negro, e talvez esses investigadores que ali entraram fossem este género de investigador. Mesmo assim, eu tenho dificuldade no campo a que eu me dedico mais, das biociências, em mostrar quem serão heróis dentro deste género de ethos. O que eu vejo mais são sobretudo cientistas que se preocupam, mais aquele estilo do Craig Venter, não é? Que preocupam-se muito mais em inovar, e são cientistas que se apresentam muito mais como empresários, com uma cultura muito diferente da que o cientista académico interiorizou. E por isso então a segunda pergunta, então o bom investigador é exatamente esse, não propriamente o académico apaixonado pela verdade, porque isso tem ele mesmo que fazer, que senão vai fora da comunidade, mas o investigador que consegue capitalizar a sua credibilidade pelos graus académicos que conseguiu, os cargos, por ter chegado a um resultado, por ter conseguido com uma competição feroz muitas vezes a sua inserção em redes internacionais, consegue criar reputação, livros oportunos, entrevistas na televisão, visibilidade e por aí influência e por isso capacidade de atrair para a inovação. E por isso aquele que consegue, não é, melhorar a própria imagem da universidade para lá dos círculos académicos, aquele que consegue manter o laboratório aberto através de parcerias e financiamentos que vêm de fora. E reparei, por exemplo, quando Fareed Zakaria, aquele comentador americano, estava a entrevistar o CEO da Pfizer, que estava ligado ao lançamento da vacina, ao apresentá-lo, aquilo que ele reforçou foi que ele era o criador de mais de 100 startups. E isso é muito curioso, quer dizer, ele é bom porque ele fez uma projeção industrial e empresarial de conhecimento que estava a produzir. Chamou gente, atraiu a sociedade e atraiu o dinheiro. Embora a Carta Europeia do Investigador diga que a finalidade primeira deve ser o bem da humanidade, o Bruno Latour já há muitos anos, já há mais de 20 anos, notava que nesta profissão, quem fosse invocar que tal ideal, deixando de investir no seu ciclo de credibilidade, interessando outros, convencendo, inovando, competindo, multiplicando competências, não seria olhado como um investigador com peso. As virtudes agora que se pedem ao investigador seriam muito práticas. Há que entrar nessa corrida pela visibilidade, ter uma boa posição e por isso numa universidade muito focada no mercado e dependente de coletivos, não é? Que não são só os coletivos epistémicos, mas coletivos que cruzam ciência com mercado, com política, com pedidos sociais, com constrangimentos éticos. E tudo isto pesa depois sobre a noção de integridade que nós pedimos ao investigador. E é por isso que a falta de integridade, o sentido negativo desta ideia, começou a aflorar, não é? E o problema é este para mim, trabalha-se com uma narrativa idealizada, uma história à moda do cientista filósofo à procura da verdade, mas vive-se imerso num mundo onde a busca do paraíso beyond the self não faz sentido, porque é preciso dinheiro, é preciso influência e até porque a subjetividade não é descartável. E no entanto, que falta eu noto no tipo de investigador que, embora aberto aos pedidos sociais, ao interesse aplicativo e comercial, imerso em múltiplas redes competitivas, não perdesse de vista uma preocupação ecoética e ética num sentido de responsabilidade social.
que não se confundisse com a tal ética dos negócios que eu acho que aparece aquela que faz falta ao cientista empresário. Então passa a minha terceira hipótese. Será que hoje achamos que o bom investigador é aquele que, mesmo movendo-se num mundo onde a ordem é investigação, desenvolvimento e inovação, tudo ideias inspiradas na economia, mas aquele que tem um sentido esclarecido não só do que é o seu trabalho, mas de quais são as metas e os vieses com que o pratica? Qual é a sua responsabilidade social, cultural e humana? Será então o bom investigador aquele que, quando define um projeto, não é, obedece de bom grado às regulamentações éticas e bioéticas, hoje tão difíceis e laboriosas de preencher, mas que ele tem de fazer porque já se sabe que no ethics, no money. Mas o que eu estou aqui a pensar ainda é numa coisa mais complicada. É numa meta bem mais exigente do que ser cidadão comprometido. É olhar para um investigador que é capaz de se interrogar para lá dos meios que usa, e mesmo que sejam conformes com as regulamentações, capaz de se interrogar sobre os fins que o movem, os fins que a própria ciência hoje se cola, o progresso, a inovação, o desenvolvimento, a ideia de que trazemos à sociedade felicidade se pensarmos que a felicidade é conforto, longevidade, melhoramento. Alguém, penso eu, que consiga assim perguntar: o que é que nós estamos aqui a fazer? E isto leva-me a outra questão. O que é que a universidade oferece ao aprendiz de investigador e de docente quando ele entra neste jogo, não é? E quando, por exemplo, nas biociências, a certa altura lhe pedem que ele esteja atento a coisas como a dignidade da vida. Coisas que ele não foi treinado para dominar, para poder manipular e intervir, não é, naquilo que é um sistema vivo. E por isso eu interrogo-me até que ponto é que as pessoas que trabalham na universidade conhecem e valorizam hoje, e isto mesmo entre os aprendizes da profissão, até que ponto é que eles conhecem e são chamados a reparar no sonho fundador da ciência moderna, nesse sonho baconiano da Truth in Mercy. Tem alguma literacia estes trabalhadores da universidade e aqueles que entram, sobretudo, é-lhes facultada, sobre o que tem sido a sua profissão e o que é ciência? Acham que realizam o seu trabalho se montarem a investigação só de acordo com a lei e com a regulamentação, e isso basta? Mesmo os investigadores já com carreiras estão atentos às implicações, às ondas de choque do que imaginam e até do que dizem? É claro que a sua retórica da apresentação tem que proclamar que estão atentos a tudo isso, mas no fundo eles agradecem que outros tratem do assunto, que peritos ou funcionários ponham um visto no seu projeto em relação a estas questões. É que não se pode estar na corrida, já dizia há mais de 60 anos, Thomas Kuhn, um historiador da ciência, e dizia ele: não se pode estar na corrida com estados de alma. E por isso só se pode, dizia ele, educar os investigadores estupidamente, para os colar a um paradigma, para que eles ponham em prática como um reflexo aquilo em que acreditam enquanto investigadores. Ora, daquilo que eu tenho aprendido em relação a todos estes novos desafios eco e bioéticos que se colocam à investigação, eu acho que hoje não podemos dar-nos ao luxo de educar estupidamente os investigadores. E por isso a minha questão é dar-lhes à universidade as condições de possibilidade de um pensamento largo, como dava uma formação clássica no tempo de Schrödinger ou de Einstein? Ou só quem ler e procurar fora da universidade é que consegue essa visão larga? Eu segui, por exemplo, de perto a investigação de Jennifer Doudna, que devem ter ouvido falar porque recebeu o prémio da Química, prémio Nobel da Química neste ano que passou. E aquilo que eu reparei é que Jennifer Doudna, tão boa investigadora, porque até recebeu o prémio Nobel, não é? Tem, a certo momento, em 2012, portanto, quando aquilo começou a ser alguma coisa, lembram-se que foi a descoberta, no fundo, e a invenção de uma tecnologia nova para editar genomas. E ela, desde 2012 até 2014, tratou de apurar essa invenção que, ao fim e ao cabo, tinha conseguido. E só em 2014, quando um jornalista lhe coloca a pergunta: mas o que é que acha que isso vai dar? Que problemas é que isso vai trazer à sociedade e ao próprio futuro da humanidade? E ela então é que ficou surpreendida por lhe virem pôr essa questão. Quer dizer, mesmo nos nossos dias, uma investigadora com este gabarito não estava preparada para enfrentar este género de desafio.
E aquilo que ela na altura pensou foi, não, aquilo que eu tenho é de mostrar aos meus colegas como temos de nos preparar para falar à sociedade, para falar aos jornalistas, para falar aos políticos. Embora eu que acho que a minha obrigação é apurar este trabalho que fiz, a qualidade epistémica dele e manter o meu laboratório aberto, não é? Por isso conseguir que isto tenha condições para andar para a frente. E ela então, a partir daí, começou-se a envolver naquelas cimeiras que tem feito sobre a edição dos genomas e chegou a conclusões até muito curiosas, mas que não vale a pena aqui ver. O que eu queria notar é isto, quer dizer, todo o criador de artefactos, sobretudo os de bioartefactos, hoje em que é tão mais curta a distância do laboratório ao mercado e ao parlamento, devia pensar no que está a fazer. E Doudna o que fez foi escrever uma autobiografia, que é o que fazem hoje, não é? A Crack in Creation, para mostrar o poder incrível, não é, de controlar a evolução e que a biologia, sobretudo a biologia sintética, não é, hoje pode fazer. E no meio disto tudo está o drama do investigador comum, daquela quantidade de gente, não é, que é a maior parte, não é, que foi para ali, talvez inicialmente movido pela curiosidade profunda, mas que se vê rapidamente aflito, como tiveram aqui a mostrar, não é? Em manter ou conseguir um posto de trabalho, em participar em projetos, que têm uma preparação estreita, focalizada na profissão, movendo-se no meio destas grandes pressões que ultrapassam a preparação que têm para as enfrentar. O que é o bom cientista? Qual é o bem intrínseco desta atividade? E depois só umas notas, só para acabar, como pôr isto em prática, como educar o aprendiz da profissão, que é um dos problemas que eu acho maiores, porque eu não sei como vamos conseguir mudar o que já temos, mas acho que devíamos empenhar-nos em mudar a vida dos que vão chegar. Ora, curiosamente, o atual Ministro da Ciência achava ainda em 2019, que é um texto que eu conheço, que do mesmo modo que não se aprende a ser objetivo por via de cursos na universidade, não é? Porque é a regra do jogo, também a integridade para ele, ele acha também que é uma propriedade que emerge, é uma qualidade que emerge a partir de uma cultura epistémica forte das instituições. Não precisamos, à maneira europeia, de cursos de Research Integrity por especialistas no ramo. É nas instituições que devemos investir para melhorar isto. Como? 3 coisas, dando-lhes autonomia, inserção em redes internacionais, abertura social e esforço de promoção da literacia científica, que curiosamente eu vejo sempre pensada como algo dirigido para fora da universidade, quando vejo que fazia tanto jeito voltá-la também para dentro, para que nós soubéssemos o que é que andamos a fazer e percebêssemos a nossa profissão. E então, quer dizer, o Ministro entende a ideia de integridade numa dimensão puramente epistémica ou só deontológica de prática profissional. Mas a integridade tem aquele sentido forte que eu no início mostrei também, quer dizer, não é só ter que não enviesar, ter que ser objetivo, é também uma questão de dever ser, de responsabilidade social, civilizacional. A abertura à sociedade e à indústria e aos novos artefactos tecnológicos, né, criou, com toda esta abertura empresarial, novos problemas, novos conflitos de interesses, novas interpelações éticas e ecoéticas, que obrigam o aprendiz de ciência e cada investigador a alargar o seu imaginário, a sua capacidade e também de o traduzir na sua prática profissional. Supor que o coletivo institucional, a correr atrás de progresso e inovação, faz por si só emergir qualidade moral nos agentes, formando caráter e um pensamento largo, achar que uma equipa de futebol marcará golos mesmo sem pontas de lança, dedicados e inspirados. A própria ética, sobretudo aplicada para lá dos valores e das normas e princípios que defende, precisa de agentes morais que a ponham em prática, e aí a questão do caráter e da virtude do agente. Confiar apenas no coletivo, mesmo diverso, é um risco. Há que olhar para cada agente concreto, o modo como ele é e trabalha, o modo como ele interioriza e vive as normas e valores da instituição e da profissão. E por isso é necessário recuar a preocupação da honestidade e integridade a fases muito mais precoces da aprendizagem. Talvez hoje seja muito mais difícil ser um investigador competente, e agora eu vim também com esta história do virtuoso, muito mais difícil perseguir o sonho baconiano de truth in mercy, se é que ele nos interessa, que também não sei. Era mais ou menos isto que eu tinha a dizer.